Olá, novamente, boa tarde aos que estão entrando agora para o último bloco do nosso evento Flare Brasil. Como será o Brasil pós-pandemia? Esse é o questionamento que estamos fazendo hoje. Esse quarto bloco, ele tem como tema as eleições presidenciais em 2022 e o impacto da pandemia no cenário político-social. Como sempre, eu vou esperar 3 minutos para que mais pessoas possam entrar aqui na plataforma. Então, volto com vocês daqui a pouquinho, ok? Até já. Agora sim, de volta. Sou a Ana Cláudia Malamud, diretora da área de pesquisas qualitativas, chamada Ipsos-UU. Estamos aqui no quarto bloco do nosso evento Flare Brasil, e para sintonizar os que entraram agora para esse último bloco, a Ipsos, todo ano, ela analisa as manifestações de tendências que nós acompanhamos ao longo do ano, para tentar entender como é que será o cenário, né, e as tendências que vão imperar no ano seguinte. Essa é a 8ª edição do nosso Flare, que é uma publicação coletiva de 26 autores esse ano, reunidos em 21 artigos. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Esse é o bloco final, né, que vai tratar do tema eleições presidenciais, como eu mencionei, e o impacto da pandemia no cenário político-social. E aí eu já gostaria de apresentar a vocês, os nossos apresentadores e os nossos painelistas, começando, temos o prazer de receber aqui ao vivo Cliff Young, ele direto de Washington, estou certa? Tá bom. Presidente da Public Affairs, Ipsos North America, e um dos maiores especialistas mundiais em pesquisas eleitorais. O Cliff foi Head de Public Affairs aqui no Brasil por 10 anos, então ele também é um conhecedor um grande expert da política brasileira, né? Vamos começar com uma apresentação do Cliff. Em seguida, teremos uma apresentação da Luciana Obniski, que é curadora sênior de UU Brasil, junto com Rafael Pizeta, que é o nosso gerente de Public Affairs. Em seguida, entraremos para o painel, que vai ser liderado pelo Hélio Gastaldi, que é o nosso head da Subseline Public Affairs, com 2 convidados. O Cliff vai estar conosco também, vai nos acompanhar no debate, mas teremos 2 convidados e temos o prazer de dar as boas-vindas aos convidados. Paula Fabiani, CEO da IDIS, Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social. Silvio Castione, diretor do Grupo Eurásia no Brasil. Como nos blocos anteriores, vocês têm um espaço na plataforma para mensagens, portanto, façam as perguntas que, durante o debate, a maior parte das perguntas serão respondidas. Com vocês agora, Cliff Young. Até já. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite, Ipsos Brasil. Tantas saudades, claro. Hoje eu quero fazer 2 ou 3 coisas. Obviamente, o ano que vem é um ano grande para a gente, para o Brasil, para Ipsos. A questão é, dá para a gente prever o futuro? Dá, integração. É sempre difícil prevendo, seja no Brasil, seja fora do Brasil, prevendo o futuro, prevendo uma eleição. É uma eleição interessante, obviamente, tem grandes figuras como Lula por um lado, Bolsonaro por outro lado, você tem pessoas no meio, Moro, outros, assim. Mas o que eu quero fazer hoje é mostrar a lógica analítica de analisar esses cenários e eleições. Tá? Como a gente faz esse levantamento de previsão eleitoral? O que a gente faz e não faz? Quais são práticas boas e práticas ruins, tá? Então, interessante, né? Mas, no fundo, tem 2 conceitos importantes. Contexto, ou seja, entendendo o total,
o entorno assim, de forma redonda, é muito importante, muito mais importante do que uma pesquisa eleitoral, do que uma pesquisa de intenção de voto. E, por outro lado, a palavra, eu acho que eu vou massacrar a palavra, mas triangulação, triangulação. Ou seja, quando a gente faz previsões, quando a gente faz um levantamento para entender o que vai acontecer, de forma geral, ou numa eleição, a gente usa várias fontes de dados, vários inputs. Não somente a pesquisa eleitoral, não somente a pesquisa de intenção de voto. Vamos lá. Eu quero mostrar. Aqui eu coloco, tudo está em inglês, porque eu estava um pouco, um pouco lazy, né? Preguiçoso. Eu estava tentando achar a palavra, mas tudo bem. Fica em inglês, pode compartilhar com todo mundo aqui. O primeiro ponto é, tome cuidado de pesquisas de intenção de votos, especialmente agora. Eu falo isso porque tal tipo de pesquisa, tal tipo de dado pode ser volátil. Como a gente está vendo hoje, né? Lula tá para cima, tá para baixo, Bolsonaro tá para baixo, tá para cima, Moro tá forte, não tá forte. Aliás, houve uma pesquisa publicada entre ontem e hoje que mexeu com o mercado, tá? Mas todo mundo, todo analista tem que tomar cuidado, como eu estava dizendo. Aqui nós temos um dado só, Lula 50%, Bolsonaro 32%. Eu peguei essa pesquisa no último mês, é uma pesquisa só, tudo bem. Parece, como eu estava dizendo, que houve convergência entre Lula e Bolsonaro, mas em média Lula está mais forte do que Bolsonaro. Pronto. Acabou, a gente não tem que ver nada. Esquece o Moro, esquece o fato que Bolsonaro é um mandatório, ou seja, ele é o presidente, que pesa. Aliás, a gente vai ver. A eleição já acabou. E eu coloco aqui, de novo, toma cuidado. Toma cuidado com pesquisa de intenção de voto nesse momento. Eu chamo aqui, toma cuidado com positivos falsos, né? Falsos positivos. Pode mostrar alguma coisa, mas que não é, tome cuidado disso, né? Eu mostro esse dado aqui. 2014, janeiro, Serra 40, Dilma 26. Com 40, Dilma com 26. Como todo mundo sabe, Serra se tornou presidente, né? Não, ele não ganhou, né? Dilma ganhou. Há várias razões específicas do porquê, mas meu ponto agora é que nós temos que tomar cuidado com pesquisas de intenção de voto nesse momento. Aqui nós temos uma tabela muito legal. A gente juntou tipo 250 por aí eleições no mundo como todo. E a gente está vendo o quê? A precisão da pesquisa de intenção de voto segundo tempo. O que nós estamos vendo aqui? Vamos pegar o International Executive, ou seja, não dos Estados Unidos, não uma eleição presidencial nos Estados Unidos, as eleições em outros lugares, International Executive. Tá vendo, nas duas colunas, assim, quanto mais distante você é da eleição, menos precisa a pesquisa de intenção de voto. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos pesquisa indo para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. É normal nesse momento da temporada para ter pesquisas voláteis assim. Por quê? Porque ninguém está prestando atenção nesse momento. O brasileiro médio está preocupado sobre outras coisas, tipo trabalhar, ganhar dinheiro, colocar comida na mesa, saúde, segurança, etc, etc. Não está prestando atenção nesse momento. Então, o que você faz? Eu ganho meu pão prevendo eleições. O que eu faço, então? De novo, dois conceitos. Contexto, contexto, contexto. É triangulação, triangulação,
triangulação. Eu vou entender o contexto, por um lado, e por outro lado, eu vou usar várias fontes. Eu vou cruzar várias fontes de informação, de dados. Então, vamos lá. Aqui uma pesquisa global, que a gente tem Brasil aqui, tem outros países, e basicamente, se você pegar as palavras, a frase especificamente, está dizendo, seu país é dividido ou não? Seu país é polarizado ou não? E como a gente tá vendo aqui, é que o Brasil tem 76% dos brasileiros que acham que sim. Eles acham que o Brasil é dividido. Eu coloco isso aqui somente como um proxy. Porque eu queria enfatizar um ponto. Nós estamos vendo no mundo como todo, não somente no Brasil, mas no mundo como todo, nós estamos vendo basicamente o crescimento de o que a gente chama antissistema. Que o eleitor não acredita mais no estabelecimento. Sou um pouco de Bolsonaro, sou um pouco de Trump. Não confio muito mais nos partidos tradicionais. Não acha que o estabelecimento, os partidos tradicionais, os poderes, preocupam sobre pessoas como a gente ou a pessoa normal. E nós estamos vendo que esse contexto de antissistema está realmente empurrando o mundo político, social, econômico nesse momento. De novo, Trump ganhou por causa disso, o Bolsonaro ganhou por causa disso, o AMLO no México ganhou por causa disso, teve várias eleições, até Macron na França ganhou por causa disso, mas ele é um pouco mais vanilla, um pouco mais menos picante do que as outras alternativas. Esse contexto, claro que não necessariamente diz que você vai ter um candidato ou um presidente antissistema, mas tem as condições. Aliás, se você pegar as eleições aqui nos Estados Unidos, no ano passado, o Biden é do estabelecimento. Trump não. Então, muitas vezes com eleições, você tem essa vai e vem, que acontece. Ou seja, esse é o contexto. Então, vamos triangular. Vamos pausar um pouco. Bolsonaro é antissistema. Lula é mais ou menos, né? Moro outros, que ficam no meio, obviamente são do estabelecimento. A grande questão vai ser o que vai ganhar, né? Mas esse é o contexto. Vamos para a triangulação, tá? Eu sempre gosto de usar modelos conceituais para entender fenômenos sociais, políticos, econômicos, assim. E nós temos um modelo muito simples quando a gente olha para eleições. Você tem basicamente dois tipos. Por um lado, as pessoas querem continuidade. Eles querem continuar com o que eles já têm. Eles querem o governo, eles querem o presidente atual. Eles querem ficar com o cavalo que eles já têm. Normalmente, numa situação assim, você tem a avaliação do governo, uma avaliação mais forte, assim, está no rumo certo, você tem otimismo econômico, a economia está indo bem, não tem problemas de corrupção, os escândalos de corrupção, etc. Por outro lado, você tem mudança. Num cenário de mudança, a aprovação está ruim, o rumo não está certo, tem muito pessimismo, a economia provavelmente está indo mal, etc. Então, normalmente eu olho assim, né? Quando a gente pensa em 2022, sem olhar para nada, vai ser uma eleição de continuidade ou de mudança? Provavelmente de mudança. Num cenário de mudança, fica mais difícil para o mandatório ou o partido que está em poder, né? Ou seja, Bolsonaro. Sim. Nós estamos, de novo, triangulando. Só reforçar essa questão de estar mais ruim do que bom. Nós temos confiança do consumidor ao longo de 10 anos, mais ou menos. Nós estamos vendo o Brasil fica em azul, está lá embaixo, né?
Tá meio assim, tem mais ou menos, você tem um platô assim, um patamar assim, desculpe, assim, mas com certeza caiu por causa da pandemia, ficou mais ou menos inerto assim, ou seja, mais ou menos no mesmo nível. Nós estamos vendo a mesma coisa aqui nos Estados Unidos também, não necessariamente globalmente, mas aqui nos Estados Unidos nós estamos vendo isso. Ou seja, é um cenário mais pessimista. Outro dado, só para reforçar, só para fazer essa triangulação. Nós temos aqui desemprego que aumentou muito ao longo do tempo, aliás, começou antes da Covid ou da pandemia, mas a gente sabe também que a inflação está alta, o PIB está lá embaixo, tem muitas previsões negativas a respeito do PIB do ano que vem. Ou seja, mais indicador que vai ser um cenário mais do que mais de mudança do que continuidade, tá? Todas as previsões de economistas-chefes assim dos grandes bancos mostram isso. Vou pegar outro dado. Alguns outros dados eu vou acabar assim, vou resumir tudo. Mas aprovação. Se eu tivesse uma pergunta em minha pesquisa, eu teria aprovação. Por quê? Porque é muito legal. Faz muita coisa. Prevê as coisas, dá contexto sobre o cenário atual, político, etc. Eu vou mostrar por quê. Aqui, eu não estou usando aquela pergunta padrão no Brasil, que é 5 pontos, ótimo, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, assim. Eu uso, em vez disso, eu uso o que a gente chama de pergunta binária, aprova dessa prova. Eu vou mostrar por quê. Obviamente, nós estamos vendo Bolsonaro, a gente juntou dados de várias fontes, de vários institutos de pesquisa, fazendo uma meta-análise assim. O que a gente mostra? Está em 31%. Ok, é bom ou ruim? De novo, contexto, às vezes é contexto, às vezes é benchmark. Comparando com alguma coisa. Então, é ruim, é mais ou menos ruim, é mais ou menos bom, provavelmente é mais ruim do que bom, porque, 31 é menos que 50%, né? Mas o que é, de fato? Vamos dar contexto. Aqui eu vou. Aqui, espera um pouco, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Sabe, na primeira coluna, nós temos a aprovação do governo. Aliás, a gente juntou mais do que 1.000 eleições no mundo como todo, no mundo inteiro, tá? Então, grande base de dados. O que nós estamos vendo na primeira coluna é essa aprovação do governo. 30%, mais ou menos, mais ou menos nosso amigo, Bolsonaro. Os 50%, né? 45% é Biden agora. Tá legal. Nas próximas duas colunas, incumbent, que é mandatório, é sucessor, são probabilidades que o candidato do governo vai ganhar segundo aquele nível de aprovação. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Bolsonaro, com aprovação de 30%, tem uma chance de 20% de ganhar na próxima eleição. Biden, com uma aprovação de 45%, tem uma chance de 78% de ganhar. Ou seja, Biden está numa situação razoável por enquanto. Ele está forte assim. O que a gente sabe, você pode ver com o dado, eu gosto de dizer que o 40% é o tipping point. É o momento onde o mandatório cai muito. Eu sempre uso essa patamar. O governo está em cima ou embaixo de 40%. Nesse momento está embaixo, está ruim. Aliás, está muito ruim. Mas tudo pode mudar, né? Mas esse contexto coloca aprovação em contexto de fato, tá? Tá ruim. O último dado é pronto. Se eu tivesse uma segunda pergunta na pesquisa, eu teria sempre o principal problema. Quais são os principais problemas, sabe, naquele país, no Brasil, nesse momento? Por quê? Tem várias propriedades bem interessantes que eu não vou detalhar aqui, mas é que você consegue prever a próxima eleição, tá?
o candidato que é mais forte no principal problema, em média, ganha a eleição 85% das vezes. Ou seja, aqui, como nós estamos vendo, desemprego é o problema principal. Não é mais COVID, não é mais a pandemia. Obviamente, esse cenário, a agenda vem mudando. Nós estamos vendo isso no mundo como todo, inclusive nos Estados Unidos também. E muda a perspectiva do eleitor de opinião pública a respeito dos governos e os players na arena política, né? Como está o Bolsonaro a respeito da economia? Ele está péssimo. Eu não estou com esse dado aqui especificamente, mas ele está abaixo de 30 nesse momento. A previsão é muito negativa para o ano que vem. De novo, mais um dado que ajuda a gente a triangular o cenário para dar contexto sobre o que vai acontecer. Últimos, reflexões, vamos dizer. Aliás, eu queria enfatizar um ponto. A gente fez a mesma coisa com Bolsonaro 3 anos atrás. Ninguém sabia quem ia ganhar, era uma confusão assim. E Bolsonaro estava forte a respeito de todas as perguntas. A avaliação do governo estava ruinzinho, a gente sabe disso. Todo mundo queria mudança. Todo mundo queria antissistema. Ele estava forte a respeito do principal problema no momento, que era segurança e um pulso forte. Então, a gente usou o mesmo cenário para entender o 2018. Tá? Tudo bem. Só para terminar. Todos os indicadores mostram que o Bolsonaro tem problemas. Mas sempre toma cuidado, porque o cenário pode mudar, mas nós temos indicadores para entender isso, para antecipar isso. Minha recomendação é não para usar pesquisa de intenção de votos nesse momento, você vai errar. Tá? Nesse momento é ruído. Mas, como já falei, a economia não parece que está indo na direção certa, que reforça uma eleição de mudança. A grande questão, obviamente, é o Bolsonaro vai ou não vai para o segundo turno. Eu vou deixar para o painel para falar sobre isso. Mas ele tem algum chance de não ir. Obviamente, ele está fraco nesse momento. O último ponto. A gente deveria triangulação, juntando todas essas informações, otimismo relativo, números econômicos, aprovação, principais problemas, entre outros dados de opinião pública que a gente usou, usando um país dividido ou não. Você usa tudo isso para ter uma ideia, algum tipo de julgamento sumário sobre o outcome, a variável de questão. Assim, nessa questão são as eleições de 2022. O último ponto é sempre uma questão de contexto. Para entender qual que é o tipo de outcome, como a gente estava vendo aqui, as eleições de 2022, o contexto é o que importa. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço a todos vocês que estão assistindo a gente agora e aproveitando agora a fala do Clifford, né, sobre esse contexto. Então, ele foi bem enfático aí na questão do contexto. E vamos entrar, então, né, nessa questão das eleições de 2022 com um pouco também de contexto de algumas movimentações que a gente vem observando no cenário político-institucional, tá? E para entender 2022, é importante que a gente relembre que nesse período a gente viveu, né, momentos, nesse período aqui da linha do tempo, viveu períodos de profunda instabilidade política, social e econômica que mexeu profundamente com as estruturas institucionais do país. 3 momentos-chave, acho que reverberam até os dias atuais, o próprio Clifford trouxe isso,
Mas eu destacaria aqui, né, as manifestações de 2013, que tem a questão da insatisfação com a corrupção e descrença nas instituições, a Operação Lava Jato e o impeachment da Dilma em 2016. Né? A figura que acabou melhor sintetizando esses momentos, ou essas ideias, foi Bolsonaro, através desse antipetismo, anticorrupção e antissistema ou descrença nas instituições. Né? E o resultado de 2018, como bem exposto aí pelo Clifford, a gente já conhece. Além disso, e aí atualizando para 2020 e 2021, a pandemia acelerou e acentuou essas preocupações econômicas e sociais, e os índices hoje falam por si mesmos, né? Então, nós temos aí, acabou de sair uma pesquisa que mostra o Brasil como a quarta maior taxa de desemprego entre as principais economias do mundo. A inflação comentada hoje pelo Marcos chega a 10,7, hoje, né, pela manhã, o Marcos desse contexto também econômico, em 12 meses aí, influenciada principalmente por fontes energéticas e alimentação e moradia, ou seja, aquilo que impacta diretamente a vida do brasileiro, né? Então, o gás de cozinha, a gasolina aumentando mais de 30%, e com esse efeito, né? Então, aquele contexto de crise pré-pandemia que nós temos aqui foi agravado e, infelizmente, hoje nós falamos de brasileiros que voltaram a passar fome, né? Então, pensando nessa conjuntura apresentada aqui, o que ela pode ter trazido para a estrutura político-eleitoral a nível nacional? Bom, a gente pode entender que houve um realinhamento numa perspectiva de 3 blocos e não apenas 2, né? São eles a extrema-direita, a direita tradicional e uma esquerda. Ainda que a contradição principal hoje segue entre esquerda e extrema-direita, há um papel secundário do que se chamou terceira via até o momento, né? A extrema-direita, governo, ela se exprime nessa figura do Bolsonaro e ele opera hoje, né, no governo através de um movimento pendular, a tática de um pé na rua e o outro nas instituições. Se por um lado ele radicaliza sua base social para mantê-la fiel e apoia assim fake news, negacionismo científico, ameaçando as instituições, assim como a gente viu também exemplo Trump, por outro, há momentos de moderação institucional que buscam arrefecer essas reações contrárias e ele demonstra reconhecer os limites institucionais. A situação, entretanto, é de crescente desgaste, né? Tem a questão, e é verdade que pesou contra o governo uma má avaliação na gestão da pandemia, potencializada pela exposição da CPI da Covid, mas o maior obstáculo hoje continuará sendo a economia, né? Como a inflação dos principais grupos de consumo básico da população, além disso, taxa de juros no cenário que a gente volta a falar sobre fome e miséria, o governo pode enfrentar maior perda de popularidade e perda de apoio também de setores importantes da economia. A esquerda, por sua vez, aí do outro lado, deixa claro quem é seu oponente, o fora Bolsonaro, e teve reabilitado eleitoralmente Lula líder nas pesquisas até o momento. Mas vai depender também aí para 2022 de articulações políticas e conciliações com o centro para fortalecer seu bloco e alinhar expectativas com o mercado. Mas também deverá, do outro lado, reavivar suas bases sociais distantes por conta da pandemia, né? Já a terceira via, que o Clifford bem colocou aí, que fica no meio e a gente não vê muito bem ainda qual que é o cenário, ela busca quebrar essa polarização dominante nas pesquisas, né, entre extrema-direita e esquerda, e aí falo de partidos aqui como DEM, MDB, PSD, PSDB, e porque ela busca, então, retornar, né, esses votos ou trazer de volta os votos que ela perdeu em 2018, mais conservador e mais antipetista para Bolsonaro, além de ter ligado a imagem de alguns dos atuais candidatos a Bolsonaro. Por exemplo, o Bolsodória, Moro, Mandetta, como ministros, né, do governo Bolsonaro, e o voto declarado de Eduardo Leite, né, em Bolsonaro. E o desafio, então, agora vai ser desvencilhar desse passado, colocando-se como uma opção nem Lula, nem Bolsonaro. Entretanto, hoje, o posicionamento não é claro e tem diversos candidatos sem muita relevância nas pesquisas, né. A tendência atual, então, das pesquisas, nesse cenário, é uma fotografia, né? Como o próprio Clifford comentou agora há pouco, é muito difícil dizer que, seria errado dizer que esse cenário não teria nenhum potencial de mudança, então é uma fotografia do momento,
e principalmente porque com essa direita indefinida, os votos vão transitar entre Lula e Bolsonaro, né? Lula cresce na medida que amplia a reprovação no governo atual e a economia não dá sinais de recuperação, ou seja, os sinais também para Bolsonaro se negativos, né? Só que, dentro dessa direita tradicional, ainda com candidatos pouco definidos e índice de rejeição alto, não se pode perder de vista que ela tem um capital político e financeiro suficiente para tentar alterar esse cenário e interromper esse fluxo direto entre Bolsonaro e Lula. Ou seja, muita coisa aí pode mudar, né? O cenário, então, ele é de profundas incertezas, né? E as pesquisas hoje que elas podem nos oferecer a um ano das eleições realmente só isso, né, profundas incertezas, e que o jogo realmente só acaba quando termina. Então, o que mudaria esse jogo, né, em termos de elementos desse cenário narrado aí dos últimos anos, e o que ele traz para 2022 como questões, dúvidas ou mesmo hipóteses, tá? Bom, para Bolsonaro, o precedente eleitoral joga a favor, como demonstrado também pelo Clifford, e nunca houve, né, um presidente, então, que teve aí sua reeleição ameaçada, mas o fato é que com essa baixa popularidade que ele apresenta hoje, se ele não reverter o contexto econômico, a reeleição pode não vir, né? E para isso, ele vai ter que mexer em algumas polêmicas, como o teto de gastos, também lidar com a alta da inflação e hoje a fome, né? Então, será que ele apostará no Auxílio Brasil para retornar sua popularidade? Será que isso vai ter efeitos positivos? Será que ele vai enfrentar e aí furar o teto de gastos? Então, são perguntas que ficam no ar. Outra questão também é impeachment ou golpe, coisa que a gente discutiu bastante em 2021, né? Mas, com esse desgaste, né, esse desgaste dele reduziu apoios e a aposta, então, fica realmente na reeleição, né? Os acordos com o Centrão reduziram a pressão do impeachment, mas a gente não sabe até quando ele tem esse apoio, né, firme, e também ele está sem unidade hoje de blocos que apoiavam ele, como as Forças Armadas, perdeu apoio de parte do mercado e isolou-se internacionalmente sem sua principal referência, o Trump, né, nesse caso. Dessa forma, acho que o caminho antidemocrático considerado em algum momento desse ano como debate, né, também deixa de ser uma opção viável para ele, pois sem esses apoios não há correlação de forças suficiente, né? Para a terceira via, acho que os caminhos hoje são muito variados, né? Então, você tem diversos cenários sendo montados, mas acho que a estratégia e a tática podem ser mais visíveis, né? Primeiro, a direita tradicional vai buscar desidratar Bolsonaro ao máximo e depois disputar o eleitorado mais centrista de Lula, ou seja, Bolsonaro, no jogo, ela não teria chances, né? Então, primeiro com o Bolsonaro. E, por último, para a esquerda, articular os apoios institucionais e do mercado será importante estratégia de fortalecimento, né? A gente vê Lula visitando líderes tanto nacionais quanto internacionais nesse momento, mas ela terá uma dura disputa, será muito dura com o Bolsonaro e também com a direita tradicional, e terá que lidar aí com esse passado recente que será utilizado por seus oponentes com toda certeza, né? Com isso, eu reforço aqui, penso que o cenário do Brasil talvez seja o mais incerto em anos, e não estamos nem perto de chegar num cenário de estabilidade, nem política, nem social, muito menos eleitoral. Essas incertezas deixam o mercado e a economia mais conservadora, e será o principal desafio do governo, então, tentar reverter esse cenário, e, do outro lado, seus oponentes, né, um prato cheio para críticas e se apresentarem como mudança, solução. Com isso, as tensões sociais também devem aumentar, se refletindo nas urnas e também afloradas pela ferramenta das fake news, que tomou forma e escala entre 2016 e 2018 e estará presente em 2022, tema do qual a Lu poderá aprofundar, então, agora com vocês nesse momento. Obrigado. Obrigada, Rafa. Gente, eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que aqui a explanação já foi bastante bem feita, porque eu acho que a gente tem que ir logo para o nosso painel. Então, Rafa, achei que você fosse projetar. Eu vou falar aqui rapidinho da parte que me cabe e que é o tema do meu artigo no Flare. Vou convidar todo mundo a ler o meu artigo para entender um pouco melhor como a gente desenvolve um pouco o efeito dessa polarização política no humor dos brasileiros.
basicamente, o que a gente percebe com esse cenário bastante confuso, bastante heterogêneo, sem entender muito bem o que vai acontecer, é que isso afetou, de fato, o humor dos brasileiros bastante. Então, pode passar, Rafa. A gente percebeu que no país do cheiro, o distanciamento social afetou todo mundo. A gente, obviamente, se manifestou em forma de memes, como bons brasileiros que somos, e a gente não aguenta mais. E a gente não sabe nem como a gente vai fazer para aguentar o ano que vem, que a gente sabe que vai ser ainda mais pesado do que foi esse ano. Então, eu acho que agora a gente já começa a dar sinais de que essa confusão, que é uma narrativa de todo esse cenário político, como ela começa, de fato, a deixar as pessoas mais confusas, inclusive em searas onde elas não estavam confusas antes. Então, tá todo mundo meio nesse... Quando que acaba esse momento que a gente para de falar sobre coisas que ficam cada vez mais confusas e análises cada vez mais confusas e o que vai acontecer no que vem, de onde que vai vir, né, enfim, de onde vem todos esses votos e quem, né, enfim, o que é de fato o ponto de inflexão do ano que vem, principalmente quando a gente fala de uma eleição que acontece num âmbito de narrativas, né? Até se a gente for olhar pelo prisma de comunicação e mídia mesmo, muito diferente do que foi as últimas eleições. Então, não só a gente tem uma polarização maior e, enfim, um espaço maior de narrativas políticas, a gente também tem um espaço muito maior de mídias mesmo, né? E canais de comunicação que impactam para onde vai cada um desses eleitores. Pode passar, Rafa. Então, aqui a gente percebe que, enfim, é isso, né? Nem o mais otimista dos países, o Brasil é sempre visto como um país otimista, a gente não conseguiu sustentar nossas good vibes na pandemia. Os brasileiros estão, essencialmente, solitários e desesperançosos. Então, numa pesquisa recente da Ipsos, 63% dos brasileiros acha que a gente só vai sair, né, enfim, desse espaço de pandemia, ou enfim, de todas as alterações que a pandemia trouxe para a nossa vida de 1 a 2 anos, mas na verdade ainda mais de 2 anos, ou nunca, não tenho ideia. E numa pergunta também mundial em que a gente fez, com que frequência você se sente solitário, o Brasil liderou o ranking de países, enfim, deixando claro que esse distanciamento social também afetou a nossa capacidade de nos reconhecer em comunidade. E acho que isso é um fator muito importante também para as eleições do ano que vem. Pode passar, Rafa. Então, na verdade, aqui o que a gente fala é exatamente isso, assim, a ausência de posicionamento do Estado, né, enfim, essa narrativa confusa do Estado, do governo vigente, ele traz mais espaço ainda para narrativas alternativas, e aqui a gente está falando de fake news. Então, até os assuntos mais sólidos, né, e mais óbvios, viraram um pano de fundo para disputas políticas e ideológicas, como a necessidade da vacina. Então, não é só que a gente discutiu vamos tomar ou não, mas precisa de vacina. Vamos repensar a vacina como um assunto, que era uma coisa que a gente não tinha antecipado, né, pré-pandemia, ou até que talvez, enfim, não tivesse sido tão questionado, não fosse esse também, de alguma forma, a narrativa de alguns dos grupos políticos dominantes. Apesar da atuação dos governadores, o país não teve um protocolo sanitário definido e implementado pela esfera federal, e isso faz muita diferença. Em outros países onde teve um protocolo mais definido, a sensação de estar perdido, de não saber para onde a gente está indo, foi muito menor, e não foi o que aconteceu no Brasil, e acabou que isso influenciou outras searas que enfim, não estavam necessariamente ligadas à pandemia. Especificamente no Brasil, a abertura das escolas também virou palco político, né, de decisões políticas, e a gente acabou sendo um dos países que fechou as escolas por mais tempo no mundo, deixando claro que existe aí uma disputa narrativa política desses diversos grupos que passeia em searas que vão muito além da política. Então, agora eu queria chamar o Hélio e os nossos convidados para a gente abrir o nosso painel e falar um pouco mais sobre as fake news e como essas narrativas todas muito heterogêneas vão influenciar como a gente vai lidar, como a gente vai seguir aguentando 2022. Hélio, acho que você está no mudo. Um clássico da pandemia, gente. Olá,
Bom, eu sempre digo que é muito positivo quando alguém avisa que você está no mudo, né? O contrário é sempre indício de um possível problema. Muito boa tarde a todas e todos. Meu nome é Hélio Gastaldi, eu sou responsável pela unidade de Public Affairs e Reputação Corporativa na Ipsos Brasil. Tenho o privilégio de estar aqui com vocês nesse momento para conduzir esse nosso quarto e último painel de discussão do dia de hoje, um dia riquíssimo, né, extraordinário, de muito conteúdo, muita troca, muita interação, e para tratar aqui do tema sociedade e política. Então, falando do contexto das eleições do próximo ano, sobre o impacto da pandemia, né, no cenário político-social brasileiro. Então, já temos a presença aqui da Luciana, que permanece, né, para compor o painel conosco. Bem-vinda, Luciana. Muito Obrigada. bom. A presença da nossa queridíssima Paula Fabiani, do IDES, é o Instituto para o Desenvolvimento Social. Silvio Cassione, diretor do Grupo Eurásia Brasil. E contamos aqui com a inesperada e muitíssimo bem-vinda presença do Clifford Young, que não estava previsto, né, para esse painel. Já contávamos com o seu escasso e muito disputado tempo para aquela participação especial na apresentação que precedeu essa discussão. Então, temos o privilégio de contar com ele aqui também, né, abrilhantando essa discussão. É um privilégio, tá? Muito obrigado, Clifford. Eu acho que a gente pode atribuir essa presença do Clifford aqui, parodiando Guimarães Rosa, né, ao carinho que o Clifford tenta esconder, mas o carinho que ele ainda tem pelo Brasil, né? Como Guimarães Rosa poderia dizer, algumas pessoas saem do Brasil, mas o Brasil não sai das pessoas, né? Então, esse grupo aqui, nós pretendemos que nos ajude a entender como está hoje, como ficará esse nosso Brasilzão, né? Esse Brasil pós-pandemia. Claro que as chances de responder isso mais adequadamente seriam maiores se a gente tivesse aqui um tempo um pouco mais elástico, mais generoso, né? Mas temos 45 minutos e vamos fazer o melhor proveito possível dele. Eu aproveito aqui para chamar a atenção que a nossa abordagem, né, do tema política e eleição, ela se dá no contexto não de uma mera discussão política, né, mas para a gente realmente falar da influência da política na sociedade, nas empresas e também o contrário, né? É nesse contexto que a gente quer falar, tá? Então, entender o que esse cenário da pandemia traz hoje de definições, né? O que nós podemos dizer entre algumas certezas e entre tantas incertezas do que a pandemia pode ter trazido para a gente. Sabemos que algumas tendências, elas foram acentuadas pela pandemia, né? A gente fala muito disso. E que outras tantas foram justamente criadas nesse contexto, né? E será que a gente teve também mudanças de trajetória, alguma alteração de percurso, algo que seguia numa determinada direção e agora segue em outra, ou algo que avançava e teve um retrocesso, um recuo, né? Houve um momento até, eu me lembro, me parece curioso, engraçado nesse momento, que as pessoas falavam, eu agora não ouço muito mais isso, mas as pessoas falavam que nós sairíamos melhores dessa pandemia, que a sociedade sairia melhor, né? E será que isso aconteceu? Será que isso está acontecendo? As pessoas ficaram ou ficarão melhores, né? Ou piores? Ou será que não vão mudar significativamente? Ou seja, nós, enquanto sociedade, melhoramos, pioramos, né, nesse período? Temos algo que nos permite fazer alguma projeção para o futuro em relação a isso? As pessoas foram mais solidárias nesse período? E isso pode fazer com que projetemos como elas podem se comportar no futuro, ou seja, podemos esperar que elas sejam mais solidárias no futuro. Eu aproveito aqui para convidar a queridíssima Paula para ajudar a nos responder isso, né? Paula, é um privilégio contar com a sua presença aqui. Eu acho até que o estudo que o IDES pôde divulgar nesse ano sobre doações, onde nós tivemos o privilégio de ser parceiros aí, né, nessa aventura, ele faz relações do momento presente, ou 2020, com 2015, e também permite algumas projeções no futuro. Então, talvez seja um ponto de partida interessante para a gente se situar um pouco nesse contexto. Você poderia comentar um pouco para a gente acerca disso? Hélio, eu queria agradecer, né, o convite, uma honra estar aqui com vocês, obrigada, e cumprimentar a todos e todas que estão aqui com a gente nesse momento.
E posso contar, sim, com o maior prazer, falar sobre a pesquisa Doação Brasil, né? O IDES fez essa pesquisa em 2015, e repetimos agora em 2021, mapeando dados de 2020, ou seja, durante a pandemia. E apesar da notícia principal não ser tão positiva, né? Você fez toda essa introdução, inclusive se perguntando se as pessoas estão mais solidárias, eu acho que na análise dos dados a gente acha informações muito promissoras. Mas a notícia principal é de que a doação caiu de lá para cá. Mas é claramente um efeito da recessão econômica. Então, em 2015, a gente mapeou que 77% da população fez alguma doação, em 2020 esse número cai para 66%. E quando a gente fala da doação institucional, ou seja, para uma organização da sociedade civil, o número foi de 46% para 37% da população. O que a gente tem de boa notícia, né, em relação a esse dado, é a mudança no percentual de doadores nas classes mais privilegiadas. Então, acima de 6 salários mínimos, a gente teve um aumento do percentual de doadores. E esse percentual, essa queda na percentual, ela acontece muito mais nas classes menos privilegiadas, que, em muitos casos, né, essas pessoas deixaram de ser doadores e passaram a ser beneficiários de doações, né, de programas de organizações da sociedade civil, que foram as primeiras a reagir na pandemia, né, quando a gente teve um governo paralisado, as organizações lançaram campanhas, programas, o próprio IDES, né, a gente lançou um fundo emergencial logo na segunda semana de lockdown e captamos 40 milhões e distribuímos para 60 hospitais filantrópicos. Mas tiveram várias outras iniciativas, né? A sociedade civil, ela realmente foi a primeira a reagir e lançou programas, e a sociedade brasileira respondeu positivamente, né? A confiança nas organizações da sociedade civil aumentou, a pesquisa mostra isso, assim como a satisfação com a doação. Acho que esse é um ponto muito interessante, né? O brasileiro, mais de 90% dos doadores se sentem satisfeitos com a doação, esse número é maior do que em 2015, e também a confiança nas organizações aumentou e se reflete nessa pesquisa. Então, a gente vê que, ou seja, o país retomando economicamente, certamente a gente vai voltar a patamares de 2015, e eu acredito que nós vamos ir além, né, que a sociedade entendeu, o brasileiro entendeu que é importante, apesar aí da Luciana ter trazido, né, que nós estamos nos sentindo solitários e não tendo esse senso de comunidade. O que a gente vê na pesquisa são informações que mostram que o brasileiro percebeu que o governo não dá conta e de que passa pela sociedade civil e pelo papel das empresas também, né? Isso, acho que aumentou a cobrança do papel das empresas na solução dos nossos problemas socioambientais. O Clifford trouxe, né? A gente está com um panorama muito desafiador, com aumento de desemprego, a questão da educação, né? O Brasil andou 10 anos para trás nesse momento de pandemia, então acho que o único caminho é realmente essa colaboração entre os setores, apesar, né, desse cenário tão polarizado. Muito obrigado, Paula. Se eu fosse dado a frases de efeito, eu poderia intuir pela sua fala que o brasileiro está melhor que o Brasil, né? Então, essa é uma boa colocação, Hélio, e acho que a gente tem que ter esperança mesmo. O Brasil é um povo solidário, sim, e acho que a gente tem condições de reagir positivamente. Então, o Brasil, infelizmente, se caracteriza e é visto corretamente, né, por um país que apresenta uma enorme desigualdade social e, como todos nós sabemos, desigualdades que foram muito acentuadas na pandemia, né? O acesso à internet mesmo, o uso de computadores, essa extrema dificuldade para muitos, né, os mais pobres, sempre acompanhar as aulas remotas, quando as escolas, né, principalmente as públicas, puderam ofertar aulas pela internet e quando puderam ofertar alguma aula de qualidade, né, no meio disso. Então, essa grande distância entre aproveitamento escolar, né, e, de um lado, a impossibilidade de participar de aulas em casa ou na escola nesse momento. A queda de renda, né, a gente pode falar muito mais disso,
um tema que merece um enfoque mais cuidadoso, mas a queda da renda média, que cai de forma muito desigual, né? Os que possuem renda mais alta sentem muito pouco isso, mas os que já possuem uma renda mais baixa têm a sua renda realmente deteriorada numa proporção muito mais acentuada, né? Então, as diferenças sociais que todos nós já conhecemos, convivemos, elas ficaram muito mais explícitas, né? Muito escancaradas, né? Nesse momento. E até também outra coisa que eu ouço falar, a gente ouvia falar, né? Talvez agora a gente não ouça mais, aquela história do novo normal. Qual que vai ser o novo normal, né? Era um lugar comum de se colocar, mas eu entendo que se referenciando muito mais aos cuidados a serem tomados para evitar a transmissão, né, do Covid, uso de máscaras, distanciamento físico, higienização e tal. Mas qual, então, que deve ser o novo normal, né, para a sociedade em geral, né? A gente está falando aqui, o Clifford trouxe esses dados, você trouxe dados da pesquisa, o momento econômico que nós estamos fazendo, o que isso vai impactar, né, na eleição, de modo geral. Então, a gente já tem aqui clareza, né, de que já houve uma mudança na pauta da eleição, que se falava muito até algum momento, né, da questão da corrupção, uma pauta muito presente, e agora já se dá como certo que a questão da economia, e eu falo da economia de um modo muito sensível, né, a economia que afeta a vida, o dia a dia, a vida literalmente, né, do cidadão, porque afeta a quantidade de comida que ele pode ou não colocar na mesa, né? Isso que se apresenta, parece que muito corretamente, como a pauta desta eleição. Então, eu gostaria de convidar o Silvio Cassione, né? Por sorte, temos aqui, então, um dos maiores especialistas nesse tema, né? Um brilhante analista de contextos políticos e sociais, para nos ajudar a entender um pouco mais em profundidade essa questão. Por gentileza, Silvio, você pode trazer alguma luz aí para a gente em relação a essa questão? Muito obrigado, Hélio. Obrigado a Ipsos pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui com vocês hoje, dividindo esse painel, e obrigado para quem está assistindo pela internet. O que eu diria sobre o impacto da pandemia na sociedade brasileira é que vale muito mais a pena olhar para a pandemia como um acelerador de tendência, como algo que intensificou problemas que já eram graves no país e que agora representam dilemas muito difíceis para a classe política resolver e para a sociedade como um todo. Tá? Claro que essas tendências que foram aceleradas, algumas têm tendências positivas também, avanços tecnológicos que iriam ocorrer com o tempo e que vieram muito mais rápido por causa das necessidades trazidas pela pandemia. A gente provavelmente só está fazendo essa conferência hoje, esse bate-papo virtual com uma audiência como a de hoje, porque teve uma curva de aprendizado muito mais rápida por causa da pandemia, né? Mas para um país como o Brasil, para um país em desenvolvimento, né, para a região da América Latina, trouxe muitos problemas, né? Você intensificou a desigualdade, como já foi colocado aqui, né? Quem tinha mais recursos para poder lidar com a pandemia se preservou muito melhor do que quem não tinha recursos, e inclusive recursos tecnológicos, né? O Brasil já vinha sofrendo com um problema de desemprego alto e uma dificuldade de recuperação da economia, e muito do progresso lento que vinha sendo conquistado nos meses anteriores foi jogado fora, né? Então a gente agora tem uma quantidade muito grande de pessoas passando fome, passando necessidade. E a dívida pública, ela disparou, não só no Brasil, em todos os países, né? Porque você precisou se endividar para poder evitar um colapso social, para poder transferir dinheiro para as pessoas comerem, né? Então, de repente, o Brasil, que tinha uma série de desafios pela frente e que vinha enfrentando esses desafios à sua maneira, com as suas dificuldades, se encontra com
um problema social, socioeconômico muito mais agudo, com condições econômicas e financeiras muito mais difíceis de resolver esses problemas socioeconômicos, e diante de uma eleição. Há um ano, agora, de uma eleição, em que a população que já vinha com raiva da classe política, já vinha cobrando respostas para esses dilemas, para esses problemas, agora vai estar numa posição ainda mais ansiosa. Agora, de fato, para atender às necessidades mais básicas de uma grande parcela da população. Então, pelo menos do ponto de vista social e político, o que a pandemia fez foi colocar um problema muito mais difícil para os políticos resolverem e um dilema muito mais complexo para a própria sociedade resolver. A eleição nada mais é do que a decisão da sociedade sobre como vai resolver esses problemas, vai seguir uma política de consolidação fiscal, vai seguir uma política de maior participação do Estado na economia, com um investimento direto, maior endividamento, interferência via estatais. Por que caminhos a sociedade vai decidir atacar esses problemas? Nos parece que os problemas se tornaram tão agudos que a trajetória de melhora depois vai ser penosa também. E qualquer que seja a solução escolhida, uma plataforma mais à esquerda, uma plataforma mais à direita, quem quer que seja eleito vai ter que lidar com um ambiente social bastante difícil de navegar por anos a fio ainda. Muito obrigado, Silvio. Então, falando justamente desse ambiente social, né? Oi, Clifford, quer complementar? Eu queria comentar, posso? Claro, por gentileza. Legal. Não, obrigado, Silvio, foi ótimo. Eu só queria, adicionar alguns pontos sobre a pandemia. Nós estamos falando sobre o Brasil, mas você pode, substituir qualquer outro país quase no lugar do Brasil. Então, a gente sabe algumas coisas. Em primeiro lugar, o impacto no comportamento de saúde, ou seja, usar máscara, distanciar de pessoas, etc., vai durar. Você pode ver crianças de 4 anos que usam máscara, eles vão usar máscara, alguns vão usar máscara, talvez não para sempre, mas vai ter um impacto assim. Então, eu posso prever isso, que alguma parcela da população vai ser marcado para sempre, assim, em primeiro lugar. Segundo, há um cansaço a respeito da pandemia. Há um cansaço a respeito dos mandatos, das regras, o uso de máscara, distanciamento, etc, etc. A grande questão, porém, é a que ponto esse cansaço vai impactar o governo atual ou não. Em alguns casos está impactando, em outros casos não. Tá? Muitas vezes a gente está vendo que enfraquece o mandatório incumbent, mas não mata o mandatório incumbent. Não sei, ou seja, nós estamos vendo isso com o Bolsonaro nesse momento. Enfraquecido a respeito de COVID, mas tem outros problemas. Porque está falando sobre bagunça, porque COVID causou bagunça, assim, tá? O último ponto, eu quero voltar para a minha apresentação um pouco. O único dado que eu olharia para entender essa pergunta é a pergunta de principais problemas. Nós estamos vendo no Brasil que a opinião pública está mudando de pandemia para economia. Nos Estados Unidos está mudando de pandemia para economia. Se a gente pegar a mesma pergunta global, a população global está mudando de pandemia para outros pontos também, mas basicamente a economia também. Ou seja, a agenda olhando para frente vai ser uma agenda econômica. Um candidato vai ganhar ou não baseado, em sua agenda econômica. O governo vai bem ou não em cima de sua agenda econômica.
Então, assim, eu olharia para essa pergunta, que essa pergunta encapsula como a população naquele momento está pensando. Obrigado, Clifford. E eu ia justamente convidar, quando vocês colocaram como a sociedade, né, está se movimentando nesse momento, como a sociedade tende a se comportar no próximo ano em relação à eleição, a nossa colega Luciana Obniski, para nos dizer como que ela imagina que a sociedade vai enfrentar essa questão, essa nova pandemia, né, das fake news, esse verdadeiro flagelo. Eu ia justo emendar no que o Clifford estava falando, porque eu concordo com ele, eu concordo com a análise toda que está sendo feita aqui, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem, sim, no Brasil, uma variável que, na verdade, a gente já viu, por exemplo, nos Estados Unidos, que fez bastante diferença, né? Quando o candidato da situação tenta manipular a narrativa, não funciona tão bem quanto ele não é os candidatos da situação. Foi o que aconteceu com o Trump. Ele, né, enfim, tentou bagunçar o tanto que ele tentou e mesmo assim não conseguiu, enfim, desfazer o fato de que ele perdeu a eleição, enfim. Então, eu acho que no Brasil a gente tem que levar em consideração esse fator. Em 2018, a gente tinha uma polarização, inclusive, de narrativas, então, de espaços de narrativa, né? A narrativa do Bolsonaro ocupava um espaço midiático que a narrativa do Haddad, né, da oposição, não ocupava. Então, existia um embate. E o Bolsonaro tinha a favor dele o fato de nunca ter sido situação. Então, ele sentou na popularidade que ele já tinha ali naquele lugar. Não é a situação que a gente vê chegando em 2022. Ele agora não senta mais numa situação confortável, como todo mundo aqui está falando, e a gente vê, de fato, que a terceira via pode bagunçar também esse espaço de narrativa. Então, a terceira via também disputa não só a narrativa mais convencional, vamos chamar aqui, de um debate, de uma construção de complexidade de ideias, complexidade de debate, onde a gente fala sobre plano de governo. A gente teve uma eleição em 2018 em que não se discutiu o plano de governo. Isso não acontecerá em 2022. A gente já sabe que o Bolsonaro não consegue passar sem discutir plano de governo. E vai fazer isso pela primeira vez, porque em 2018 isso não aconteceu. Então, a gente aqui tem um espaço de mídia mais democrático até, né? Mais complexo, com mais narrativas. E aí, aqui, voltando um pouco para o que eu falei no meu artigo do Flair, existe também um espaço de crescimento dessa complexidade. Então, a gente saiu de um lugar muito binário, a gente saiu de um lugar onde... de um lado existe uma narrativa que dizia, enfim, né, verde ou amarelo, e de um outro lado uma narrativa em que só se contrapunha a isso, e eu acho que a gente vê agora com mais vias aparecendo e tendo a possibilidade de dissipar essas narrativas mais extremas, uma possibilidade de complexidade de narrativas que de fato ajude a sociedade a entender a complexidade do nosso cenário político-social, para navegar isso de uma forma menos binária. Eu acho que na pandemia a gente já começou a fazer isso um pouco, então a gente já percebeu na pandemia alguns assuntos que é quase como se eles estivessem embaixo de um guarda-chuva da direita ou da esquerda, e de repente as pessoas que não estavam debaixo daquele guarda-chuva se viram concordando com o lado oposto. A gente percebe isso um pouco também, o Clifford falou um pouco disso na apresentação dele, então a gente tem alguns assuntos que é isso, que é antissistema, e de repente você é a favor do sistema, mas você está concordando com o antissistema. Então a gente também, as pessoas começaram a perceber uma complexidade nas próprias opiniões durante a pandemia, e eu acho que isso também vai de alguma forma se refletir na disputa presidencial do ano que vem. Então, eu acho que a gente, na verdade, tem uma situação muito confusa. A gente vai, de fato, ver uma eleição que é uma primeira eleição no cenário democrático brasileiro, porque a gente não tinha esse espectro midiático, né, de canais de mídia, e agora sim a gente começa a ver como que o Brasil se comporta quando as fake news do Zap fazem parte da narrativa política de mais de um candidato. Muito bom. Algum de vocês gostaria de acrescentar algo a essa fala da Luciana, aproveitar esse gancho? Eu só espero que ela esteja certa, de que a gente veja planos de governo, que acho que é algo que a gente não vê faz tempo.
Então, eu ia endereçar para você mesma, né, essa reflexão, né, porque a gente trata a eleição de uma forma muito pragmática. E como a gente fala de economia, é claro que a gente está falando de economia, comida na mesa, né, emprego, né. As pessoas não estão preocupadas com o PIB, apesar da economia das consequências disso, né. Projetam hoje um PIB entre 0 e 1% no próximo ano, né. E é claro que, se isso acontecer, as consequências vão ser muito, muito negativas. Você consegue, Paula, trazer uma reflexão, assim, com toda a esperança que você nos trouxe na sua fala anterior, caso nós tenhamos realmente um cenário de muita dificuldade econômica, como que você avalia esse comportamento, o sentimento das pessoas, ainda nesse momento, já tantos tão desidratados, né, pelo que vivenciamos nesses últimos anos? Não sei nem se eu sei responder essa pergunta, Hélio, mas acho que o que a Luciana trouxe, né, da necessidade da gente discutir pontos importantes para o próximo governo, né? A gente tem um país, como o Silvio trouxe, muito desigual. E a gente viu, né, essas desigualdades atingirem níveis extremos durante a pandemia. O Brasil é um dos países mais desiguais, e quem mais sente, né, mais sentiu os efeitos da pandemia, né, foram os mais vulneráveis. Acho que tem um dado, né, que a Oxfam publica, de que a gente demoraria 75 anos para chegar ao nível de igualdade de renda do Reino Unido, se a gente manter o ritmo atual, que vem sendo observado desde 88. Ou seja, e se a gente quisesse ser igual ao Uruguai, demoraria 35 anos. Né, apesar de eu ser otimista, sempre é um pouco desalentador esse tipo de informação. E a gente sabe que os 5% mais ricos, eles recebem, têm a mesma renda mensal de que o restante, de que os demais 95%. Como é que a gente endereça? E eu acho que a gente precisa fazer um pacto, inclusive, com as empresas, com o empresariado, né? Não tem mais, não é cada um no seu quadrado. A gente precisa de uma solução de país que envolvam todos os setores, né? Inclusive também o terceiro setor, que tem soluções muito interessantes que podem contribuir para políticas públicas mais eficazes, e o empresariado, que tem que entender que o papel, quer dizer, ter um ambiente saudável na nossa sociedade é bom para os negócios, né? A gente viu o que aconteceu para os negócios na Venezuela, em que, né, as empresas muitas vezes têm que sair do país, tamanha que é a deterioração socioeconômica. E aí tem o que eu acho que é positivo, é que tem, já mencionei, né, a pressão dos consumidores, tem a agenda ESG, que vem com muita força, os investidores falando, empresas, vocês têm que também contribuir. Então, o governo não está sozinho. E eu acho que um caminho interessante são essas, né, essas cooperações entre o setor público e o setor privado, porque o Estado não vai dar conta, não tem recursos para isso. Né? E não é uma questão só de Brasil, mas acho que é no mundo todo. E aí eu acho que esse o caminho que a gente vê, e acho que a agenda ESG, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável e vários outros pontos, eles vêm favorecer esse debate. Legal. Clifford, eu quero fazer uma provocação. Não sei exatamente o que você pretende colocar, mas talvez a gente possa contemplar os dois temas. Você fala, nesse momento, para a gente não prestar atenção à intenção de voto, né? Porque isso é um dos tantos indicadores. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, hoje a gente vive uma febre de divulgação de pesquisa eleitoral como nunca se viu. Eu já contei mais de 12 institutos de pesquisa divulgando, às vezes 2, 3 pesquisas numa mesma semana. Nunca aconteceu isso, né, no ano anterior à eleição e desde o início do ano. Então, você acha que há uma distância muito grande hoje entre o que acontece no mundo político, entre o que interessa para o mundo político, o que é notícia para o mundo político e o que é de interesse da população em relação à eleição?
Então, o porquê das pesquisas, então, essas pesquisas, nesse momento, eles não dizem muita coisa, eles estão pegando ruído, a gente sabe disso. Tem algum tipo de verdade lá embutido, mas é volátil. Eu dei exemplo de Dilma Serra, que é um ótimo exemplo, que na época o setor financeiro, os tucanos, me lembro de tudo isso em São Paulo, estava falando que como o Serra já ganhou a eleição e não aconteceu. Eu acho que nesse momento essas pesquisas são muito mais para outros, para o consumo da classe política que está decidindo quem vai concorrer, para o setor privado que está usando de várias maneiras, do que para realmente entender quem vai ganhar, sabe, daqui quase um ano, ou para facilitar algum tipo de conversa pública sobre o cenário atual, tá? Eu queria dizer mais duas coisas a respeito de alguns comentários. Eu concordo com Paula que há um vácuo no Brasil porque o governo não funciona. Então, a sociedade civil e o setor privado pode preencher esse vácuo. E tem muita oportunidade de fazer isso. Então, acho que ela está mostrando isso, mas essa é uma questão recorrente ao longo de décadas, pelo menos há décadas em que eu conheço o Brasil, mas com certeza há muito espaço para trabalhar ali. O outro ponto, eu acho que a lógica do contexto antissistema é uma lógica populista. É uma lógica não de consenso, não de governabilidade. Então, eu sou muito mais pessimista do que as pessoas aqui. Eu acho que vai ser uma bagunça no Brasil, eu acho que vai ter uma polarização danada, não é só o Brasil, mas é o mundo como um todo, a tecnologia não ajuda. Só reforça, sabe, as divisões. É pessimista. Vai continuar para sempre? Não. Mas nesse momento onde nós estamos aqui, não somente no Brasil, mas no mundo como todo, é um sistema de falta de consenso. Eu não sei o que você pode falar desconsenso, mas eu vou falar desconsenso, ou seja, falta de consenso. Ok. Eu vou aproveitar um pouco o que o Clifford falou, porque eu acho que vai um pouco disso da que a gente está falando, e eu acho que eu estou um pouco lá, um pouco cá. Eu concordo com o Clifford, eu acho que o caos é uma agenda dos últimos anos, de diversos lados, é do antissistema, eu falei isso um pouco na minha apresentação, né? Essa ausência de posicionamento do Estado, principalmente durante a pandemia, é uma agenda. A intenção é que fiquemos todos confusos, estamos todos confusos, a Paula tinha discordado de mim, agora já está concordando, mas eu queria dizer, como otimista que sou, que isso também é um ótimo cenário, exatamente para o que a gente está vendo. Então, eu só discordo do Clifford, que eu acho que esse tanto de pesquisa política é para os próprios políticos. Eu acho que existe, sim, um espaço de construção e de educação, que é uma coisa que a gente também ouviu no painel de ESG que a gente teve agora há pouco. Abre-se um espaço para que as pessoas se eduquem o suficiente para, de novo, transitar entre um guarda-chuva e outro. Eu acho que quando a gente chega no extremo do binário, a gente não tem outra opção senão aceitar que somos todos complexos, as narrativas são todas complexas, e então começar a construção desse cenário um pouco mais complexo. Então, eu acho que tem um tanto das pesquisas de eleições do ano que vem, é porque está todo mundo muito no ar, não tá, o jogo não está ganhando para nenhum dos dois lados, a gente já sabia disso, o Rafa trouxe para a gente um pouco que, assim, as pessoas, os maiores índices são em quem eu não voto de jeito nenhum, ninguém está com voto decidido, as pessoas só estão tentando entender em qual caçapa eles não caem de jeito nenhum, ou seja, o jogo está aí para todo mundo, e a gente vai, de fato, construir uma narrativa que possibilita que as pessoas também naveguem
entre um guarda-chuva e outro, para que a gente não fique também como eu disse, nesse lugar assim, não, se eu estou com este candidato, eu sigo toda a agenda desse candidato, se eu estou com esse candidato, eu sigo toda a agenda desse candidato, e aí, como a Paula falou, para a gente até saber em qual guarda-chuva a gente está, a gente precisa saber qual que é a agenda de cada um, e os políticos também têm um trabalho bastante extenso de explicitar aí qual que é o plano de governo deles para o ano que vem. Legal, Paula. Luciana, saindo então um pouco agora dessa esfera mais complexa e voltando para uma esfera mais pé no chão, ou mais comida na mesa, mais asfalto na rua, eu queria convidar o Silvio para comentar, vou empacotar dois temas correlacionados, né, num único, para ele expor aqui para a gente, tá? Jair Bolsonaro, iniciou seu governo já desde o primeiro dia, em plena campanha pela reeleição. Então, isso é um fato. Nós temos agora as notícias, né, falando da ausência, né, da eliminação de limite de teto de gastos, né, o governo com quase que liberdade plena para gastar, por enquanto. Ainda falta ajustes em texto, falta o Senado, parte do Senado ainda está resistente e tal, mas tudo caminha, né, para essa situação. E dentro disso, os programas de transferência de renda, o Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família. Como que você vê a influência disso, né, nesse contexto? Ou seja, benefício que não se sabe se terá continuidade, se será um benefício provisório somente para 2022. Mas, enfim, isso pode ter um impacto que o governo espera. O que você pensa disso? Bom, o conjunto da obra é um tiro no pé para o Bolsonaro, tá? Mas os motivos por trás da decisão de elevar o programa social são bastante compreensíveis. Como eu falei, existe um dilema muito sério aqui entre política social e política econômica, necessidade de equilíbrio fiscal, de garantia de pagamento da dívida no futuro, e ao mesmo tempo que as pessoas não passem fome. Tá? Se você vai no Senado hoje, que é onde a proposta de emenda constitucional que altera o teto e cria o Programa Auxílio Brasil, se você vai ao Senado hoje para perguntar sobre esse tema, você nota que é um consenso entre os senadores, mesmo entre os senadores de partidos que vão concorrer contra o Bolsonaro, que é preciso aprovar esse programa. Então, também, eles não estão fazendo qualquer coisa para atrapalhar a vida do presidente, porque eles estão negociando com o presidente os parâmetros desse programa e sabem que é preciso aprovar algo, que não dá para virar o ano e simplesmente deixar o auxílio emergencial terminar. Qual que é o grande problema? É um dilema dificílimo, porque no contexto atual, com a regra do teto que havia sido estabelecida, com a inflação cada vez maior, que por um lado aumenta a necessidade de um auxílio, mas por outro diminui o dinheiro disponível para dar um auxílio. Tá? Diante desse quadro, era muito difícil achar qualquer solução que pudesse agradar os dois lados, você pudesse ter os dois. Não, eu quero ter algo que atenda a população mais carente, e aqui eu não estou dizendo nem do ponto de vista eleitoral ou eleitoreiro, né, do ponto de vista de governo mesmo, ter um programa social mais robusto e, ao mesmo tempo, manter a tranquilidade entre os investidores para poder manter uma taxa de câmbio estável e evitar um novo aumento da inflação. Foi um tiro no pé porque a decisão política foi uma que foi interpretada pela equipe econômica, pelos investidores, como insustentável no longo prazo. Havia possibilidades que levariam a um programa social mais modesto, mas que não romperiam com a regra do teto de gasto. E a decisão política foi: a gente precisa esticar um pouco esse teto para caber um pouco mais de gasto no ano que vem, só que no momento em que eles fazem isso, eles perdem a simplicidade da regra. A simplicidade da regra do teto tem um teto, daqui para cima não gasta mais, e vai funcionar por 15 anos, então eu sei quanto custa a minha dívida até 2036. Se cada vez que bate no teto eu não sei se vou achar uma janelinha, um puxadinho, 30 bi aqui, 20 bi ali, eu não consigo mais fazer esse cálculo, eu coloco logo de cara um prêmio, um valor, eu peço mais para poder emprestar
para o Brasil. Isso leva a mais juro, mais inflação. Isso, no fim das contas, tem um efeito deletério para o próprio presidente. Ele é que tinha a responsabilidade de assumir. Esse é o mal dos incumbentes. Em tempos difíceis, cai sobre os ombros deles a responsabilidade. Ele vai beneficiar um conjunto relevante da população, cerca de 20 milhões de pessoas, mas você tem 200 milhões de pessoas que não estão recebendo esse programa, que estão sendo afetadas pelos problemas econômicos que, em parte, são causadas por essa quebra do teto. A gasolina R$ 7,00 a R$ 8,00. Inclusive, voltando aqui para o quadro que o Cliff mostrou lá no começo, as preocupações, né, da população, um nível de preocupação muito alto com a economia, e é muito compreensível, né? Em 2018 a gente tinha corrupção, serviços públicos, economia, vários temas, né, justificando a raiva do eleitor contra o sistema, né? E agora a economia cada vez mais dominando as atenções, porque de fato, quando você não consegue encher o tanque do carro, quando você não consegue comprar um botijão de gás, uma cesta básica, não tem muita complexidade no mundo, né? Você quer resolver os problemas mais básicos. Perfeitamente. Eu tenho uma pergunta endereçada aqui para o Clifford, mas antes eu quero aproveitar a sua fala para fazer uma pergunta para você, bem provocativa, e se possível você dar uma resposta bem direta, porque infelizmente o nosso tempo aqui já está se esgotando, estou com os últimos grãos de areia caindo da ampulheta aqui. Você acha que hoje o mercado, o que a gente chama de mercado, né, colocando várias aspas aí, tem mais medo do Bolsonaro ou tem mais medo do Lula? Pensando no temor que a esquerda sempre inspira pela agenda de um Estado gigante, que se intromete, etc. e tal, e nas grandes surpresas que o mercado apresenta para esse mercado ali, né? Que tem um discurso liberal, mas extremamente intervencionista também. O mercado e as elites têm mais medo do populista, do populismo, do líder que se conecta direto com o povo, sem usar as instituições como meio, e que assim, passa por cima das regras fiscais e, enfim, gasta mais, se endivida mais. Então, uma versão populista do Bolsonaro é algo que atormenta o mercado, assim como uma versão populista do Lula também, mas uma versão pragmática do Lula, se vem com um vice como o Alckmin, já pode levar a um cenário um pouco mais de alívio. Então, acho que não está na figura pessoal de Bolsonaro ou Lula, mas está em qual roupa eles vestem, se é um populista ou não. Mas o mercado tem que ficar com um dos dois. Eu queria dizer que eu imagino que a elite prefere 2006 do que 2021. 2007, sabe, foi uma época boa. Eu concordo com você, mas eu acho que Lula tem um perfil um pouco mais, sabe, um pouco mais leve do que Bolsonaro. Bolsonaro é mais picante. Eu devo dizer que, de modo geral, dadas as premissas que o mercado tinha de ambos os candidatos, Lula já conseguiu surpreender positivamente esse mercado e o Bolsonaro conseguiu surpreender muito negativamente, né? Clifford, uma pergunta para você que eu já fiquei rouco de responder ao longo desse ano, já está um bocado batida, mas ganhou força agora esse ano, né? Nesse momento que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro finalmente assumiu aí sua candidatura, tá? Como que você vê essa terceira via, né? Fala aí para nossa audiência, que certamente tem muita gente com essa pergunta engatilhada na garganta aí, tá? Você vê uma terceira via como algo possível, algo provável, ou algo que ainda está distante de chegar no patamar dos dois principais adversários aí? Eu acho que Silvio tem uma resposta também, mas eu vou falar primeiro, tá? Então, eu acho que sim, tem espaço. A grande questão vai ser a que ponto o governo implode ou não no ano que vem. Sim. Por quê? Porque o Lula, tem uma base de 20% a 25%. Vamos supor 25%. Eu gosto desse número mais. Então, 50% do eleitorado. Então, o restante tem que dividir outros 50%, parcelando assim. Mas fica difícil, né? Porque
alguém da terceira via tem que agregar todos os outros candidatos. É um caminho difícil, não é muito raro no Brasil, não me lembro, estou pensando desde 89 talvez só. Todas as outras instâncias não houve um candidato assim, mas eu acho que tudo depende, sabe, do governo. Se o governo implode, é um outro papo, né? O Silvio, o que você acha? Se você puder complementar em 60 segundos, Silvio, a gente não tem mais que isso. Eu concordo, Clifford. No fundo, descrever um cenário parecido com 2018, né, que você tem um governo que implodiu e você tem um ambiente competitivo, né, para tentar que um candidato surja, mas eu acrescentaria um ponto ao que você colocou, os 50% que Bolsonaro e Lula estão controlando são justamente os 50% mais politicamente identificados ou engajados. Isso também importa muito. Os outros têm que disputar a outra metade que é menos identificada com política ou menos engajada, até pode não gostar nem de Bolsonaro ou Lula, mas por não se envolver em política ou até ter ojeriza a política, é a mais propensa a ir para a praia no dia da eleição, ou só ficar em casa, sem querer ligar a televisão. Então, a taxa de abstenção tem subido no Brasil nas últimas eleições, e esse também vai ser um problema para um líder da terceira via se sobressair ao segundo turno, sem que o Bolsonaro e o seu governo imploda. Muito bom. Só me resta agradecer aqui demais, né? Eu, por mim, continuaria por muito tempo aqui, mesmo sem cafezinho, sem cerveja, porque é o tipo de conversa que me estimula demais, né? Ao invés de eu me cansar, eu vou ficando cada vez mais animado com isso, tá? Mas agradecer realmente a todos, Paula, Silvio, Clifford, Luciana, e devolver a palavra aqui, então, para Ana Cláudia. Muito obrigado, gente. Até a próxima, hein? Espero que seja logo. Eu também preciso agradecer vocês, Silvio, Paula, Clifford, Luciana, Hélio, painel incrível. Inclusive, me sinto incapaz para trazer qualquer síntese que seja a respeito desse painel. E também pelo adiantado da hora. Eu acho que essas discussões vão perdurar, foi uma verdadeira aula para a audiência, me sinto privilegiada de estar aqui com vocês, e vamos encerrar o evento do Flare. Estou muito feliz com o dia de hoje, passei aqui o dia, né, ouvindo tantas apresentações bacanas, os debates super enriquecedores. Então, eu quero agradecer. Eu não sei se a gente tem um slide aqui para mostrar, né? Esse é o slide dos flaristas, né? São os autores do Flare deste ano. Estão todos aqui os rostinhos, né? Dos autores especialistas da Ipsos. Por favor, leiam, né? Vocês vão receber a versão digital do Flare, né? Eu também fui uma das autoras, e também agradecer a vocês, convidados, né, para que engrandeceram tanto as nossas discussões. Estou à disposição, né, o QR Code, estou à disposição para quem quiser depois continuar a conversa, não vai ser agora, né, mas tem os meus contatos no último slide. Outra vez, agora ninguém mais esquece meu nome, Ana Cláudia Malamud. Estou por aqui para o que precisarem, e, por favor, leiam, porque os textos autorais são muito bacanas. Obrigada mais uma vez, nos vemos daqui a um ano no Flare. Até mais, gente.